Perda de 7 milhões de leitores é perda de uma massa crítica. O país devia levar a sério certos dados que foram veiculados a propósito da leitura no mundo brasileiro. Nesses últimos anos, a leitura foi negligenciada. Perderam-se 7 milhões de leitores. É uma perda de uma capacidade que a sociedade brasileira tem de evitar essa tendência. É igual ele falou, é uma perda de uma capacidade, não é só a perda de um hábito. Não é um hábito simples, sabe? É um hábito de conhecimento, faz você aprender. E vamos ser sinceros, quem é a próxima geração? A próxima geração são pessoas que cresceram com a internet. A próxima geração são pessoas que estão assistindo esse vídeo. Se a gente não adaptar os mercados para a nova geração, eles vão cair. Não é sobre brigar para ver quem é melhor, é sobre todo mundo se adaptar e fazer mais e fazer melhor, porque tá assim. É muito mais conveniente, fácil, às vezes lucrativo, você abrir um comércio e ter uma rede social pra ele, pra mostrar o seu serviço. Quantos de vocês não querem ir no restaurante, alguma coisa, vocês abrem o Instagram pra ver? Às vezes você quer um endereço e você abre o Instagram, entendeu? Então, assim, é isso, a gente não tá mais no momento de falar o que é bom, o que é ruim na sociedade, a gente tá no momento de aceitar que é assim. E a literatura como uma coisa que ela é muito base de tudo, importante, clássica, não sei como eu posso falar, mas vocês entendem. Ela tende a ir contra os avanços, ela tende a voltar pro tradicional. Isso é incrível a gente continuar fazendo os livros físicos, a gente continuar exaltando os escritores clássicos, os livros clássicos, enfim. Mas, gente, o mundo tá mudando. O mundo tá mudando, e se a gente não fizer alguma coisa, as próximas gerações, as gerações que realmente estão crescendo agora, que já mexem mais em celulares que muitas vezes a gente, ter consciência, ter noção, lembrar disso. Então, fazer parte das tendências, fazer parte do mundo das pessoas é importantíssimo pra gente manter as coisas vivas. É óbvio que com isso vem os pontos, né? O BookTok mais fast fashion, essas coisas, só que são consequências, são só consequências. Se a gente tentar evitar eles, a gente vai tentar evitar o progresso, a gente tem que aprender com isso. E vamos ser sinceros, independente da opinião de todo mundo que fala que rede social tá estragando tudo, o quão legal é ver competições de pessoas falando que leram tantos livros por mês de forma saudável, em um país que a gente mal lê um livro por ano. Então, cara, é válido você se importar com a qualidade do quanto as pessoas estão lendo, do que elas estão lendo, dos livros que estão sendo produzidos. É importante, mas assim, perto de tudo que a gente pode crescer, perto de tudo que a gente pode alcançar, perto da possibilidade de fazer novas pessoas entenderem a importância da literatura, será que vale a pena a gente gastar energia com isso? Eu falo as pessoas realmente que estão dentro do nicho, sabe? Que a literatura é jurido, né? Vamos ser sinceros. Virar uma espécie de manada. Porque olha só, quando isso acontece, perde-se uma coisa muito séria. Perde-se a capacidade de analisar uma situação. Porque olha só, se não há capacidade das pessoas resolverem suas questões pelo argumento, o que sobra? Sobra só veemência. Quando o argumento aparece, significa que há algo mais além da força física para convencer seus adversários. Nossa, o BookTok tá morrendo. E todo mundo falou, não, foi por conta da pandemia, que aí meus leitores estão lendo menos. Aí depois você vai a história, não tem mais famosinhos do BookTok. Cara, o BookTok começou em 2020. A maior parte das pessoas que leram eram adolescentes, sabe? 14 anos, 18 anos. Vai fazer 4 anos que o BookTok explodiu mesmo. As pessoas que tinham 14 anos estão com 18 anos agora. Parece que a comunidade amadureceu, só que a gente continua recomendando o mesmo tipo de livro. Fantasia, romance fofinho, romance clichê. Não que um jovem adulto não possa ler esse tipo de livro, só que é normal não prender mais esse público. Eu acho que vai até além dos livros. Realmente, os livros que estouraram com o BookTok são livros que estouraram muito, então é muito comum falar sobre eles. Mas a gente vai fazer com a informação de que as pessoas do BookTok estão crescendo, estão entrando na vida adulta, estão com menos tempo. O que a gente vai fazer com essa informação?
adaptar e crescer. Adaptar, nem que seja para tecnologia mesmo, fazer as pessoas consumirem mais de formas diferentes e adaptar para a realidade. Porque se olhar para o mundo de 2020, vamos colocar ali até um pouquinho depois da pandemia, a hoje, a 2025, tá totalmente diferente. Eu tenho certeza que a realidade de muita gente tá muito diferente na forma de consumir as coisas. Tem muita gente que já tá saturada de conteúdos rápidos no TikTok, por exemplo, sabe? Esse consumo desenfreado. É falar sobre a diversidade da literatura, que tem um livro pra qualquer rotina, tem um livro pra qualquer gosto. Eu mesma, dentro da literatura, demorei um pouco pra realmente ver e entender como a literatura é totalmente diversa. Então, quem tá fora da literatura não tem esse contato. Às vezes vai achar que a literatura é o BookTok e Colin Hoover, e não é só isso. E, na verdade, eu acredito que até as pessoas dentro do BookTok, elas também se apegam muito ao que deu certo. Esquecem que a gente já tá num momento totalmente diferente. Espero que essas pessoas tenham amadurecido. Os gostos delas também vão. E agora, uma coisa que eu tô vendo muito são esses livros de mulher louca. Geralmente estão tendo uma crise dos 20 anos, que é a faixa etária que o BookTok tá agora. E esses livros estão ficando muito mais famosos agora. E são livros muito legais. E também livros do BookHot, com temas mais 18. Eu não preciso clicar isso, fica meio nítido. Então eu acho que é por isso que a gente não vê mais tantos livros famosinhos que nem a gente via antes. Acho que o único livro que durou assim foram os livros da autora de Hipótese do Amor. É uma temática mais adulta, 20 anos, sabe? Continua ali. Ou até mesmo os livros da Colin Hoover, que a maioria dos livros dela são para maiores de 16 anos e blá blá blá, essa história toda. Essa foi uma brisa minha, com os olhos da minha cabeça, os leitores que acham que não conseguem ler mais nada. Eu vou ser sincera, eu discordo um pouco da parte dos 20 e poucos anos, porque 20 e poucos anos dentro da literatura, creio eu, que é uma faixa etária que consome muito. É óbvio que adolescentes têm muito mais tempo, mas assim, consomem de conseguir pagar, né? Se eu for parar pra pensar, a maioria dos livros passam por 20 e pouco, e não só em livros, né? Em questão de filmes, e essa parte da juventude, até as pessoas, né, acabam ficando meio presas nisso também.